Assim, eu queria fazer uma pergunta aqui para todo mundo, que eu acho que as pessoas aqui não estão prestando atenção. A gente está falando de um assunto, sinais na natureza. A gente já viu. A natureza geme. É o que está escrito em Romanos. A natureza geme. Sim. E quando o que é a natureza gemer? É tipo a Terra está no limite. A Terra não está aguentando mais. Os rios, os mares, nem os cometas, nada está aguentando mais. Então, tipo, a natureza, Deus usa essa linguagem na Bíblia, né? Que as árvores aplaudem ao Senhor. Nós sabemos que, outro dia eu falei aqui no podcast, as estrelas, assim como o golfinho, baleia, se você agora é normal saber que eles tipo cantam, né? Emitem um som que é como de música. E se você for ver, as estrelas também, eu falei isso outro dia, elas emitem um som que seria como música. Isso é a natureza feita por Deus, aclamando Deus como Senhor. Eu creio nisso, eu creio que os animais, a natureza, todas as coisas, porque Deus é o Senhor do céu, da terra, o Senhor é que a natureza foi Ele que fez os rios aplaudem, as árvores aplaudem. É isso que a gente lê. Por que eu estou falando isso? Porque nós falamos dos elementos da natureza. Como é que eles estão? Falando, Senhor, volta. Nada está aguentando. Nós estamos vendo que aqui na mesa nós temos pessoas, todo mundo aqui, eu tenho neto, só eu, mas aqui tem filho pequeno, já tem filho adolescente, tenho neto adolescente. Eu pergunto a vocês três, em algum momento na infância de vocês cogitaram, pensaram de que um dia vocês não poderiam ir para a escola? De que vocês não poderiam ter contato com os seus amigos, de que vocês não poderiam, essa incerteza, e agora? Vai começar um outro ano letivo, como vai ser esse outro ano letivo? Só seja uma coisa, continua sendo anormal, porque as crianças precisam ir de máscara, precisam fazer educação física de máscara. Tudo isso é um novo tempo que foi introduzido e ninguém percebeu. É uma contagem regressiva. E a gente agora se acostumou. As nossas crianças se acostumaram, nós nos acostumamos com essa realidade. Mas é algo que é estranho. Eu acho que todo mundo aqui está vendo que é algo tipo estranho, é um novo tempo. É um condicionamento que está se colocando. Rebanho, né? É um condicionamento. Eu vejo como um condicionamento que a sociedade está se arrumando, né? Justamente para um novo modelo, né, de ordem. E eu volto até a dizer, né, que quando a gente olha esses sinais todos apontando, né, os sinais não só nos céus que estão latentes, né, estão gritando esses sinais, né, estão sendo colocados, expostos à facilidade hoje tecnológica de você acessar o site da NASA e você ter dados que outrora era quase impossível você saber de uma situação dessa como um cometa, ou mesmo dados científicos em relação a um vulcão, essas coisas. Eu vejo nitidamente que nós vivemos hoje, pastora, uma sociedade, inclusive até a própria igreja, né? A igreja, eu gosto muito de associar a volta do Senhor Jesus, né? O arrebatamento da igreja, e com a vinda dele, quando ele nasceu aqui na Terra, porque as pessoas não se atentaram, né? Justamente para isso. Existiam pessoas que conheciam bastante a palavra. Eu fico perplexo porque quando os cientistas, os três reis, eles perguntam para os sacerdotes, eles sabiam todas as profecias. Eles sabiam todas as profecias. Né? Ele pergunta, de onde haveria de nascer o Messias? Em Belém, então vou para Belém. Mas as pessoas, então, que deveriam entender essa visitação, deveriam estar preparadas para isso, não foram pegas de surpresa. E eu creio muito que hoje a nossa sociedade, inclusive continuando a leitura aqui de Lucas 21, no versículo 34, ele fala: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Mas então, essa questão, eu acho, de novo, voltando, né? Eu acho muito importante o discernimento no Espírito, que nós temos direito, porque nós temos o Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 4, ele fala sobre a cegueira do entendimento.
E essa cegueira do entendimento, ela não fala simplesmente a cegueira do entendimento daqueles que não conhecem a Jesus, mas fala da cegueira do entendimento que começam a ter esse entendimento, essa falta de discernimento, porque começam a entrar em doutrinas que vão gerando uma cegueira e você não consegue ver, porque essa cegueira ela vem de uma maneira muito delicada, ela vem de uma maneira muito sutil, né? E começa a conduzir não aqueles que não conhecem Jesus, mas muitos daqueles que conhecem Jesus para não observar e não discernir o que está acontecendo. E quando essa é uma passagem muito forte, que eu gosto muito, 2 Coríntios 4,4, porque fala a respeito da cegueira e em seguida fala para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho. Porque essa luz que a gente precisa ter de forma crescente, porque à medida que a gente vai avançando, as trevas vão avançando, isso é claro, mas também a luz de Cristo, ela precisa estar numa crescente para que o nosso discernimento esteja cada vez mais latente para a gente poder interpretar, entender, discernir e saber como agir diante de cada situação. Porque se Deus nos permite ver, é porque Ele também permite que a gente tenha conhecimento do que fazer. Se Ele nos dá visão, é porque Ele também vai nos dar a provisão do que fazer, como fazer e quando fazer. Então, acho que a gente vive um tempo em que todos nós hoje cada vez mais somos gratos por termos o Espírito Santo, a gente poder ler essas coisas. Porque se de repente nós conversarmos com pessoas que não são participantes dessa mesma visão e tudo mais, não vai nem assim, você está maluco? O que você está falando? Sabe? Pô, aqui vamos falar de... Então, assim, é delicado até porque quando a gente abrange alguns assuntos, a gente tem que ter discernimento até para quem que a gente vai falar e como vai falar. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre aprendeu aqui, assim, cara, a primeira coisa, identifica o teu público que você vai falar, para se não escandalizar. Porque não adianta chegar direto com o Apocalipse, com o pé na porta, se a pessoa não entendeu nem Mateus 24, né? O amor se esfriaria. Por isso que eu estou fixa em Mateus 24 e Lucas 21. No máximo, eu vou para Lucas 17. Mas, sabe, aqui em Lucas 21, nós vemos uma outra coisa que hoje nós vemos como normal, mas já estava anunciado que aconteceria. Veja o que a gente destaca aqui, voltando para Lucas 21, versículo 22. Haveria perplexidade. Quando eu fico perplexo, eu fico paralisado, eu fico estarrecido. Mas tem outra palavra aqui, está falando de apreensivos, e depois de apreensivos tem outra... Peraí, que tem outra palavra aqui. Deixa eu pôr o óculos que eu vou ficar melhor. Qual versículo, pastor? Eu estou em Lucas 21, versículo 25. Está falando que os homens estariam apreensivos. Depois, os homens desmaiariam de terror. Isso aqui é síndrome de pânico já. É verdade. Isso é ansiedade. E hoje é um dos maiores sinais da sociedade. Burnout. Tudo está aqui, olha, perplexidade, desmaiarão de terror e ficarão apreensivos. O que é apreensivo? Preocupado, ansioso. Então, aqui estava anunciado um descontrole, um transtorno psíquico, uma epidemia, uma pandemia de transtorno psíquico. Eu volto a dizer que o Dr. Augusto Cury, quando a gente estava conversando durante o lockdown, ele falou, Naira, quando passar a pandemia, as pessoas vão ser surpreendidas por uma pandemia silenciosa que eles não estão cuidando, que essa máscara não adianta. É uma pandemia de surtos ou de transtornos psíquicos, ansiedade, depressão, burnout, a insegurança aumentar, a perplexidade de te deixar paralisado, porque é uma angústia, vamos usar outra palavra, angústia, preocupação excessiva. Aliás, o que o pastor João leu, cuidado com a preocupação excessiva, não ficar sobrecarregado, preocupação excessiva. Então, nós estamos entrando agora, saímos da natureza, fomos para dentro da igreja, vimos que a igreja não está preparada para esse assunto. Agora eu estou indo que a igreja, as pessoas dentro da igreja estão fracas e adoecendo emocionalmente, o que vai roubar a unção. Por isso que Jesus, em Lucas 18, ele disse, será que vai ter fé nos últimos dias? Eu tenho que ficar em pé, como Lucas 21 diz, que o Filho do Homem te encontre em pé. Para eu estar em pé, eu preciso ter esperança. Eu preciso ter força espiritual e emocional,
porque a minha falta de força emocional rouba a minha força espiritual. Por isso que nesses 2 anos de pandemia, lutei e continuo lutando por uma estabilidade e fortalecimento emocional, senão você perde o teu espiritual.